Oi, eu sou Cleber de Carvalho, sou professor do curso de Paisagismo Minhas Plantinhas da UniArtes. Você que se matriculou nesse curso, seja todos bem-vindos e vamos estudar sobre as plantas, como elas funcionam, quais são os nutrientes que ela necessita. Vamos estudar tudo sobre o mundo plantai, o mundo das plantas. Você que gosta de planta igual eu e não está sabendo lidar com as suas plantas, você está no curso certo. Esse curso foi feito exatamente para você, tá bom? E vamos estudar no longo deste curso tudo, eu disse tudo a respeito das plantas. Você que diz, professor, eu não tenho a mão boa para lidar com planta. Olha, você tem mão boa sim, às vezes você não tem conhecimento. E o que as plantas necessitam é que você conheça a necessidade dela. No momento em que você supre com as necessidades da sua planta, você vai ter o resultado que você tanto esperava, tá bom? E este é o resumo de tudo aquilo que estudamos na aula anterior, na aula passada. Tudo aquilo que estudamos, vamos fazer um resumo. Toda semana, todo sábado, às 18 horas, temos aula. E no decorrer da semana, eu vou fazer um resumo daquilo que estudamos no sábado e vou passar para você. Você que não teve tempo de assistir a aula, você que perdeu a aula, não se preocupe, que nós vamos fazer o resumo daquilo que estudamos durante o sábado, tá bom? Então vamos lá. Nós estudamos na sexta passada, que foi a nossa primeira aula, e agora a nossa aula vai ser no sábado. Nós estudamos sobre a adubação orgânica, tá bom? E o que é adubação orgânica? Olha, a adubação orgânica ela é extraída da própria natureza, tá bom? Da própria natureza. Como é que funciona? Olha, uma árvore, por exemplo, uma árvore bem grande, tá? Ou uma árvore pequena ou qualquer árvore. Ela amarela a sua folha envelhece e cai no chão. No momento em que ela cai no chão, aquela folha ela tem todos os nutrientes necessários que a planta necessita. Por quê? Porque ela é uma parte da planta. Ela foi tirada da própria planta. Então, temos ali o nitrogênio, temos o fósforo, temos o potássio, que são os macronutrientes, temos o nutriente secundário, que é o cálcio, o magnésio, o enxofre, e temos também os micronutrientes, que é o cobre, que é o cloro, que é o boro, que é o manganês. Então, todos os nutrientes tem naquela planta, porque a planta, no decorrer dos seus anos, ela absorveu todos aqueles nutrientes. E no momento em que aquela folha cai no chão, aí vem um processo dos micro-organismos, tá bom? Micro-organismo. Professor, o que é micro-organismo? Me fala aí sobre os micro-organismos. Os micro-organismos são aqueles bichinhos, aqueles cascudinhos, são os micróbios da terra, tá? Que vai se alimentar daquela matéria e vai soltar os nutrientes, tá bom? Que é o nitrogênio, fósforo, potássio. É no momento em que vem a rega, aí todos aqueles nutrientes que são solúveis à água, vai lá para as raízes, a água leva para as raízes, que são aquelas raízes pelíferas. Olha, tanto eu falar em raiz pelífera, decore esse nome, porque aí quando a gente estudar sobre as raízes, tá bom? Sobre as raízes, você vai lembrar raízes pelíferas, que é as raízes que absorvem a água com os nutrientes, tá bom? E quando a gente estiver estudando sobre as raízes, você vai lembrar, tá? Porque mais na frente a gente vai ter um estudo sobre as raízes. Então, a água pega aqueles nutrientes que os micro-organismos liberaram e leva até as raízes pelíferas. Aí a raiz pelífera pega no processo de seiva bruta, leva até a última folha, né, que é a folha, toda a folha da planta, toda a planta, falando aqui em geral. Aquele nutriente é levado para toda a planta e chegando na folha da planta, aí vem um processo de fotossíntese e naquele processo de fotossíntese, aí sim, aí é elaborado o alimento para a planta. E naquela elaboração, né, no processo de fotossíntese, aí ela vem em seiva elaborada e passa a distribuir todos os nutrientes para a folha, caule e raiz. Então, sobe na seiva bruta. Nós vamos estudar tudo isso mais na frente, tá bom? Eu só estou falando aqui só para você entender como funciona os nutrientes das plantas, como é que funciona a adubação orgânica. Aí depois que ela sobe lá para as folhas,
Aí vem um processo de fotossíntese, a folha faz fotossíntese e aquele processo transforma o nutriente em alimento para a planta. No momento em que a planta está levando os nutrientes, ela não está levando o alimento, não está alimentando a planta. Aí quando chega na folha, aí sim é transformada em alimento e a folha transporta todo esse alimento para toda a planta no processo de fotossíntese. A gente vai estudar isso mais na frente. Então, isso é o processo que acontece na adubação orgânica. Tá? A folha cai no chão, os micro-organismos decompõem aquela matéria e distribui os nutrientes que tem naquela matéria, vem a regação, no momento em que rega a planta ou não molha a planta, no momento de chuva ou de rega mesmo, tá bom? Aqueles nutrientes que é liberado na terra, a água leva para a raiz leva transporta para a folha faz o processo de fotossíntese e manda para toda a árvore, para toda a planta até as raízes. É assim que funciona o processo de alimentação da planta, tá? Da adubação orgânica e também da adubação química. A adubação química nós vamos estudar também mais na frente, ok? Então, esse é o processo de alimentação da planta. E para isso você tem que alimentar a sua planta com uma alimentação saudável. Assim como você precisa de uma alimentação saudável, as suas plantas também necessitam de uma alimentação saudável, precisa de nutrientes, tá bom? E a gente vai estudar muito, eu vou falar muito de NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, que são os nutrientes que as plantas necessitam com grandes quantidade, que são os macronutrientes. Professor, então se eu botar só nitrogênio, fósforo e potássio é o suficiente? Não, a planta necessita de tudo, mas o nitrogênio, fósforo e potássio é que a planta necessita com grande quantidade, com muita quantidade. Ah, professor, mas eu posso então colocar muito na minha planta? Não, também não, de jeito nenhum. A planta não precisa com grande quantidade, mas não é assim. A planta não necessita com exagero, entendeu? Por exemplo, aqui eu trouxe aqui a ureia. Olha aqui, a ureia é um adubo químico, tá? A ureia, ela só contém nitrogênio, tá bom? E esse nitrogênio, né, ele evapora, né? Por quê? Porque o ar que respiramos, ele se eu não me engano, 80% do ar que respiramos é nitrogênio. E a planta necessita muito de nitrogênio. Se você colocar uma mão cheia de nitrogênio, vai acabar queimando a sua planta. A planta não vai usar tudo aquilo de uma vez, tá? Por exemplo, assim, deixa eu explicar melhor, né? Os macronutrientes as plantas precisam com grande quantidade, tá? Não, mas não é uma quantidade exagerada. Tá bom? Por exemplo, vamos voltar para a adubação orgânica. O esterco de gado. Por exemplo, o esterco de gado aqui, ó. O esterco de gado contém todos os nutrientes necessários que a planta necessita para a sua sobrevivência. Todos, eu disse todos. Temos os macronutrientes primários, os macronutrientes secundários, temos os micronutrientes, tudo você vai encontrar aqui no esterco de gado, no esterco bovino. Todos os nutrientes, tá bom? Mas se você pegar o esterco de gado e jogar diretamente na planta, tá? Você vai ter problema com ela. Por quê? Porque ela tem que passar pelo processo, né? Um processo, os micro-organismos, micróbios, tem que decompor essa matéria, tem que tirar aquilo que não presta, jogar fora, e aquilo que presta, oferecer para a sua planta. Olha, o que acontece então, professor? Se eu colocar, você vai ter problema mais na frente, tá bom? Você vai ter um problema, por quê? Porque esse composto aqui, né, ele é composto de uma matéria, se eu não me engano, harmônio, tá bom? Que é muito prejudicial à sua planta. E esse harmônio tem que ser tirado dessa matéria, tem que ser eliminado, tá bom? Então, se você colocar do jeito que está aqui na sua planta, por exemplo, colocou aqui na sua plantinha, né, aqui tem muito composto de harmônio que vai acabar queimando a sua planta, vai acabar prejudicando as suas plantas, tá bom? E para isso acontecer, você tem que colocar numa composteira, fazer a compostagem, aí os micro-organismos, os fungos, as bactérias benéficas, as bactérias benéficas vai fazer o processo de
decomposição desta matéria, aí sim vai pegar os nutrientes necessários e oferecer para a sua planta. Por isso que na aula passada eu também falei um pouco sobre a adubação líquida. Tem muita gente que pega casca de ovo, a casca de banana, falamos sobre isso aqui, casca de banana, pega maçã, pera e tudo, bate no liquidificador e pega a sua planta. Eu estou com um cacto aqui, mas eu não tenho nenhuma planta aqui, mas o cacto ele não gosta muito de água, vamos falar de outra planta. Você pega a sua roseira e coloca aquela papa lá sobre a superfície, tá? Achando que aquilo ali vai fazer bem para a sua planta. Não vai fazer bem nenhum. Por quê? Porque vai juntar mosca, vai juntar bactérias malíficas, vai juntar rato e tanta coisa e vai feder, entendeu? Por quê? Porque no momento em que você pega uma matéria dessa aqui, ó, uma matéria aqui, ó, a casca de banana, ela é muito rica mesmo em nitrogênio e potássio, ela é muito rica em nutrientes, né, que ela não vai liberar ao mesmo tempo para a sua planta. Não é assim, né? Se você pegar um esterco de gado, por exemplo, colocar lá e a planta já vai saciar dos nutrientes. Não, um esterco de gado para a planta, para liberar os nutrientes, isso demora em torno de 1 mês e às vezes até 2 meses para começar a liberar os primeiros nutrientes. Não é igual o adubo químico. Temos aqui um adubo químico aqui, ó. Adubo químico, que aqui os nutrientes já vêm preparados. No momento em que você joga na sua planta, a sua planta já vai absorver no momento em que você joga lá, entendeu? E professor, tem essas partezinhas assim colorida, branca, cinza. O que é que significa isso aqui, professor? Né? O que é que significa essas partezinhas, esses granulados? Eu vou ensinar mais na frente, depois, em uma outra aula de adubação química, eu vou ensinar para que serve cada um desse aqui. Olha, o branquinho é o nitrogênio, né? O mais escuro é o fósforo, esse mais avermelhado aqui é o potássio. A gente vai explicar. E o que é 10-10-10? É 10% de nitrogênio, 10% de fósforo, 10% de potássio, e daí fica para a próxima aula, tá bom? Então, no momento em que você coloca o adubo orgânico, aqui, esse aqui já está preparadinho, ó, pronto para a planta absorver, tá bom? Tá aqui, tá preparado, já passou pela composteira e tudo e tal. Aí sim, essa matéria aqui, esse adubo aqui já pode ser aplicado na terra. Por quê? Porque os micro-organismos já liberou os nutrientes, está tudo aqui, e no momento em que você regar a sua planta, aí sim, aí os nutrientes através da água vai até as raízes pelíferas e ali vai alimentar toda a sua planta, ok? Então, estamos combinados desse jeito. Os nutrientes, as plantas não recebem de imediato, tá bom? E outra coisa é que temos que aprender muito, né? É como lidar e conhecer as necessidades da sua planta, o que a sua planta necessita, o que sua planta está precisando nesse exato momento. Você tem que entender a linguagem das plantas, você tem que entender como é que elas comunicam com você, tá bom? As plantas elas comunicam com o ser humano através de sinais. Ah, como é que é, professor? Me ensina aí. Olha, nós vamos estudar muito sobre sinais das plantas, o que as plantas estão necessitando neste momento, tá bom? E a nossa próxima aula vai ser sábado agora, tá? E temos muito que aprender, temos muito que estudar, tá bom? E os nutrientes, vamos falar sobre os nutrientes, quais são os nutrientes que as plantas necessitam com grande quantidade, por exemplo, a farinha de osso, né? Temos aqui a farinha de osso, olha aqui, opa, tá ventando muito aqui, a farinha de osso, o que é que contém na farinha de osso? A farinha de osso ela é muito rica em fósforo mesmo, tá? O nutrientes que a farinha de osso mais contém é o fósforo. E na outra aula nós vamos estudar os sintomas, por exemplo, a planta
como é que a gente vai saber que a planta está precisando de fósforo? Tá bom, na próxima aula nós vamos estudar sobre isso. O que é que a planta... quais são os sinais que a planta está dizendo, está identificando que necessita de fósforo. Temos aqui a casca de banana, a borra de café, né? Olha aqui a borrinha de café, tá? Que é muito perigoso para a sua planta, mas também é muito benéfica. Vamos falar um pouquinho sobre a borra de café. Venha para cá, borra de café. Pessoal, a borra de café, ela é assim, se você não souber colocar a borra de café na sua planta, a borra de café é um grande adubo, é um grande aliado, é uma grande aliada das suas plantas. Mas se você não souber colocar, vai ser uma grande vilã das suas plantas, tá bom? Por quê? Porque a borra de café, ela deixa a terra um pouco ácida, porque a borra de café, a tendência dela é ser um pouco ácida, entendeu? Então, você que tem uma planta, né, e quer que a planta ela tenha mais energia, que é uma planta que ela tenha assim mais, como vamos dizer assim, potência, você pode colocar a borra de café, que ela é rica em nitrogênio, tá bom? Vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento das suas plantas. Mas se você colocar em grande quantidade, ela vai impedir a liberação de outros nutrientes, igual o cálcio, o potássio, então, enfim, uma série de nutrientes. Por quê? Porque a terra ácida, ela segura os nutrientes, ela prende os nutrientes. É como se você tivesse com fome e alguém não quisesse de lhe dar comida. É a mesma coisa a terra ácida, ela prende os nutrientes, tá bom? E a borra de café, se você colocar em pequenas quantidades, ela vai segurar os nutrientes e vai liberar alguns e outros não. Então as plantas vai saciar dos nutrientes que a borra de café ofereceu para ela e vai impedir os outros, né? Por exemplo, ela vai ter um crescimento, mas não vai florir, não vai produzir, entendeu? Então, a borra de café, ao jogar na sua planta, ao aplicar na sua planta, tenha muito cuidado. Na próxima aula nós vamos estudar muito sobre isso, tá bom? E agora vamos ensinar aqui uma receitinha básica, a receita do bolo, tá? Como é que eu faço um NPK, um nitrogênio, fósforo, potássio, né, para minhas plantas? Olha, temos aqui casca de banana, né? Cascazinha de banana, né? Que é muito rica em nitrogênio, casca de banana. Você pode pegar a casca de banana, se você não tiver uma composteira em casa, você pode pegar a casca de banana, colocar no sol, eu deixei essa aqui no sol, que eu vou fazer meu adubo, e você pode triturar ela, tá bom? A casca de banana, que ela vai ficar bem sequinha, bem crocante. Aí você tritura ela bem para fazer uma farinha, tá? Para ficar aí tipo uma farinha. Você pega a borra de café, um pouquinho de borra de café, tá? Deixa eu ver bem aqui, olha. E um pouquinho de farinha de osso. Professor, como é que eu faço essa farinha de osso? Olha, você pega o osso que sobra da carne, que você comprou a carne de osso, ou frango, ou outra coisa, você queima o osso, tá? Aí ele vai virar um pó, vai virar um pozinho, tá? Aí você pega uma colher, vamos fazer aqui, né? Você pega aqui o mesmo tanto que você pega a borra de café, a mesma quantidade aqui a farinha de osso, tá? E a mesma quantidade a farinha de casca de banana. E aqui tá o NPK e muitos outros nutrientes. Aí você pega o substrato, a terra, você coloca no substrato, aí você mexe bem no substrato, tá? E está feito. A mesma quantidade que você colocar de farinha de osso, a mesma quantidade de farinha de casca de banana e a mesma quantidade de borra de café. Não precisa ser muito não. Aí você mistura na terra e ali a sua planta vai usufruir do nitrogênio, do fósforo e do potássio, tá bom? E na próxima aula nós vamos falar
sobre adubação orgânica. Nós vamos entrar nessa mesma matéria, nesse mesmo tese sobre adubação orgânica, tá? Neste sábado, e conto com a sua presença. Não falte ninguém. É uma aula muito, 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 muito importante mesmo, tá bom? Nós vamos falar dos sintomas, né, das plantas. O que a planta necessita, por exemplo, quais são os sintomas que a planta está indicando que ela precisa de nitrogênio, né? Eu vou trazer as folhas e vou mostrar, olha, essa folha aqui está indicando que a planta necessita de nitrogênio. Aí eu vou trazer outra folha que a planta necessita de ferro, de cálcio. Então são os sintomas. E quando você olhar, você vai identificar a necessidade da sua planta, vai entender o que a planta necessita naquele momento. Tá bom? Então não perca a próxima aula, é muito, 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 muito importante. Ah, professor, mas eu volto um pouquinho ao adubo líquido. Eu não entendi muito bem. Sim, eu vou esclarecer aqui agora sobre o adubo líquido. Olha, no momento que você faz aquela papa, achando que é uma vitamina para a sua planta, pode ser algo assim, um vilão das suas plantas. Por quê? Porque os nutrientes que tem naquela papa vai demorar muito tempo para ela se decompor e oferecer o alimento necessário que a sua planta necessita. Tá bom? Ela vai demorar mais ou menos 1 mês ou 2 meses. Enquanto isso, as suas plantas já sofreram com fungo, com bactéria, as raízes apodreceram e outras coisas, são uns fatores muito grandes. Então, não faça isso, tá bom? Não jogue papa batida no liquidificador nas suas plantas, tá bom? É melhor você fazer uma composteira, é mais fácil você esperar, entendeu? Os micro-organismos fazer os trabalhos deles e oferecer os nutrientes necessários que tem na casca de banana, de maçã, de melancia, de pera, entendeu? Aqueles nutrientes que tem tudo ali, os micro-organismos vão se alimentar daquilo e vai oferecer os nutrientes para a sua planta, tá bom? Então, nós estamos encerrando aqui o resumo da primeira aula e conto com a sua presença na próxima aula e vamos estudar a identificação das plantas, o que as plantas necessitam, o que as plantas estão necessitando, o que ela está dizendo para vocês. Vamos entender a linguagem plantês, tá bom? Aquele abraço, fique com Deus, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.